Oi, hoje eu vou falar sobre as profecias sobre Jesus no Antigo Testamento, que foram cumpridas com o nascimento de Jesus, com a vinda de Jesus, amém? Mas antes eu quero pedir que, se você gostar desse vídeo, para você deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas e também se inscrever no canal, amém? Então, as profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas com a vinda de Jesus, com o nascimento de Jesus. As profecias sobre Jesus, amém? Então eu vou falar sobre 18 profecias. Primeira profecia, que nasceria da semente da mulher, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, cumprida em Mateus capítulo 1, versículo 18. Segunda profecia, que nasceria da semente de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 18, cumpridas em Mateus capítulo 1, versículo 1. Terceira profecia, que nasceria da semente de Davi, está lá em Salmos 89, o versículo 36 e 37, e foi cumprida em Mateus capítulo 1, versículo 1. Quarta profecia, que nasceria em Belém da Judéia, está lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, e foi cumprida em Mateus capítulo 2, versículo 6. Quinta profecia, que nasceria de uma virgem, está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, e foi cumprida em Mateus capítulo 1, versículo 18. Sexta profecia, que se chamaria Emanuel, está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, e foi cumprida em Mateus capítulo 1, versículo 23. Sétima profecia, a sua condição humilde, está lá em Isaías capítulo 53, versículo 2, e foi cumprida em Mateus capítulo 13, versículo 55, e em Lucas capítulo 9, o versículo 58. Oitava profecia, que Jesus ia clamar na cruz, está lá em Salmo 22, versículo 1, e foi cumprida em Mateus capítulo 27, versículo 46. Nona profecia, que ele seria ridicularizado, está lá em Salmo 22, versículo 7, e foi cumprida em Mateus capítulo 27, do versículo 39 ao 43. Décima profecia, que ele seria crucificado, está em Salmo 22, versículo 16, e foi cumprida em Mateus capítulo 27, versículo 35. Décima primeira profecia, que suas roupas seriam repartidas, está lá em Salmo 22, versículo 18, e foi cumprida em Mateus capítulo 27, versículo 35. 12ª profecia, que ele seria contado com criminosos, está lá em Isaías capítulo 53, versículo 12, e foi cumprida em Mateus capítulo 27, versículo 38. 13ª profecia, que ele iria orar por seus inimigos, está lá em Isaías capítulo 53, versículo 12, e foi cumprida em Lucas capítulo 23, versículo 34. 14ª profecia, que seus ossos não seria quebrado, está lá em Salmo 34, versículo 20, e foi cumprida em João capítulo 19, versículo 33. 15ª profecia, que seu lado seria furado, está lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10, e foi cumprida em João capítulo 19, versículo 34. 16ª profecia, que ele iria ficar na escuridão, está lá no livro de Amós capítulo 8, versículo 9, e foi cumprida em Mateus capítulo 27, versículo 45. 17ª profecia, que ele iria ser enterrado com os ricos, está lá em Isaías capítulo 53, versículo 9,
e foi cumprida em Mateus capítulo 27, do versículo 57 ao 60. E a 18ª e última profecia, que ele iria ressuscitar, fala de sua ressurreição. Está em Isaías capítulo 53, versículo 10, e em Salmo 16, versículo 10. E esta profecia foi cumprida em Mateus capítulo 16, versículo 28, em Marcos capítulo 16, versículo 6, em Lucas capítulo 24, versículo 6, e em João capítulo 20, versículo 14. Então, todas estas profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com a vinda de Jesus, com o nascimento de Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida.